Olá, como vai? Sou Valteno de Oliveira, estou aqui para a apresentação de mais uma edição do nosso Questão de Ordem. Hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio do AgroMais, Ana Amélia Lemos, jornalista especializada em questões do agro, foi senadora da República, secretária de representação do governo do Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, e hoje nos dá a honra de estar aqui para bater papo. Muito obrigada, Valteno. Obrigada pelo convite. E a equipe do AgroMais, que é maravilhosa. Senadora Ana Amélia, que tem uma vasta experiência nessa questão do agronegócio brasileiro, inclusive como apresentadora. Foi assim que a senhora ficou conhecida pelos seus conterrâneos e pelo Brasil apresentando programa de televisão, não foi? Como gaúcha, o Rio Grande foi uma espécie de pioneiro, foi o celeiro do agro lá nos anos 70, 60. E a partir daí foi havendo a migração, a chamada diáspora de bombacha, dos gaúchos para o resto do território brasileiro. O gaúcho tem essa vocação, né, de bandeirante, de descobrir, então ocupou todas as fronteiras, andou em todos os lugares. Você vai em qualquer lugar do Brasil, você vai encontrar um CTG. E isso marca um pouco a vontade e a expertise do gaúcho na agricultura e na pecuária. Então, isso me deu, no jornalismo, quando eu comecei, lá nos anos 70, a entender este setor como prioritário da economia, não só gaúcha, mas nacional também. E é um setor, eu diria, ainda hoje estigmatizado. Há muito preconceito em relação ao setor agropecuário. E é preciso entender que, com a mudança da sociedade, mais ainda se cobra do setor coisas que o setor não pode, não ser o único responsável. Então, a legislação, a questão da insegurança jurídica, uma série de outros. Mas a tecnologia veio para mostrar o quanto o agro brasileiro se posicionou na liderança mundial em competitividade e em qualidade e produtividade. Mais produtividade do que competitividade, porque da porteira para dentro, a produtividade é altíssima. A competitividade se dá quando você compara os nossos preços e os nossos custos de produção com a tributação, com a logística, com todos os outros fatores que são considerados nisso, aí a nossa competitividade cai, comparado com os Estados Unidos, comparado até com os nossos vizinhos do Mercosul. Argentina, o Paraguai hoje está sendo um grande produtor de algodão, um grande produtor de soja, e nós comprando. Arroz do Uruguai, agora o presidente Lula esteve no Uruguai, arroz produz o Uruguai e vende para quem? Para o Rio Grande do Sul. E quando isso acontece em plena safra do Rio Grande do Sul, tu imagina o que acontece? Queda de preço. É claro que o governo tem o dilema de equilibrar preço para o consumidor, evitar a inflação, e garantir que o produtor não seja prejudicado. O que está acontecendo? As lavouras que eram de arroz, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Uruguai, hoje estão transferindo para produção de soja, cujo preço no mercado internacional é muito maior. Muita coisa mudou nesses anos todos, certamente a ciência e a pesquisa agropecuária são, na verdade, assim, a mola mestra desse nosso desenvolvimento. A nossa Embrapa isso que eu ia tocar. Grande. Vai fazendo 50 anos, vai completar 50 anos esse ano, agora em 2023. Eu tive aqui há poucos dias com o presidente da Embrapa, o professor Moretti, mas a senhora percebe essa mudança mesmo, Quando é que a gente começa, nós importávamos feijão do México, nós éramos assim... Nossa, foi assim que começou a Embrapa, né? Por causa do feijão, uma crise do feijão no governo Geisel. Foi assim que começou. E hoje somos essa potência, né? Maravilhosa. O conhecimento e a disseminação do conhecimento ainda são os desafios ainda que a gente... O mundo hoje é isso. E por isso a tecnologia precisa trabalhar extremamente. Eu tive agora no Uruguai, passei pelo território uruguaio todo, vivendo uma seca séria, muito séria, como no Rio Grande do Sul, em algumas partes do território gaúcho. A soja plantada, começando a brotar, e uma seca que você vê que talvez essa lavoura corra sérios riscos. Então a questão de clima, zoneamento climático, são fundamentais nesse processo. E especialmente porque clima está na agenda global, Valteno. Está na agenda global das barreiras comerciais, está na agenda global da cobrança que os países que são concorrentes nossos fazem e usam como elemento para nos prejudicar.
Houve o caso da vaca louca com o Canadá, o episódio daquele tempo, agora com o clima, o problema que está acontecendo hoje, a peste suína, que veio da África para cá, nós erradicamos, avançamos muito na questão da qualidade sanitária, muito avanço, também porque as grandes corporações se envolveram diretamente nisso. E mais, agora, nesse caso dos Yanomamis, o agricultor está fora. Agora são os garimpeiros que estão sendo, digamos, mostrado o perigo e o risco que a falta de uma legislação adequada, competente e responsável e equilibrada para resolver um problema desse. E a nossa desse. presença lá na Amazônia, né? Não adianta ficarmos daqui achando que não, a Amazônia existe, tem 20 milhões mais de pessoas pobres que vivem lá. Isso aí tem uma populações isoladas e sem gente lá para cuidar. Não tem condição. Agora, eu queria que o telespectador que está nos acompanhando agora, imagine o que esta imagem, que nós estamos vendo todo dia, vai para o exterior. E esta imagem causa ao Brasil e à agricultura brasileira que ele não consegue divisar. Quando ele vê aquele rio, ele imagina que seja uma devastação provocada por agricultor. E aí o agricultor paga o preço como se ele fosse o responsável quando é o garimpo ilegal. Eu gostei muito do ministro Raul Jungmann, que foi também, quando começou o governo Fernando Henrique Cardoso, autor daquela medida provisória que impediu a desapropriação de áreas que estivessem invadidas, áreas rurais. E ontem ele, que hoje comanda uma entidade que liga dos mineradores, das empresas mineradoras, falou de um projeto que eles estão para unir toda a cadeia produtiva ligada à área da mineração, especialmente do ouro, que é um dos metais, um dos minérios mais valorizados hoje, de fazer uma cadeia, desde a joalheria até a origem da produção, para dar um mapa de legalidade com o rastreamento da produção. E isso é uma coisa importante. A senhora falou do zoneamento climático, essa é uma questão importante, mas junto com ele vem também os desafios de insumos, né? Nós fomos pegos assim com a questão da guerra e aí a gente parece que desvendou, mas éramos assim tão dependentes? Sim, somos ainda dependentes. E o que fazer para a gente poder resolver essa questão do insumo? Isso está colocado na mesa literalmente, porque vai depender do insumo à produção de alimentos. Olha, e nós, Valteno, temos os insumos, as matérias-primas que compõem isso. Mas não podemos tirar. Exatamente, aí que está. Então nós ficamos dependentes da Rússia e da Ucrânia. E agora, até tem que elogiar que o governo teve a habilidade de fazer uma negociação que o fornecimento desses insumos, neste momento, foi assegurado. Porém, o que nós vamos garantir na próxima safra? E o que é inaceitável, para mim, incompreensível e pouco inteligente, é que o país, tendo esses recursos e essas reservas dos minérios que compõem a formação do NPK ou de todos os outros componentes, o próprio calcário, a produção de calcário organizada para corrigir o solo no nosso país, isso devia ter um grau de organização e de legalização e usando tecnologia sem ferir o ambiente. Então, essa é a forma inteligente. Lá no Rio Grande do Sul, as mineradoras de carvão mineral para termoelétricas, tiveram um problema. E hoje elas fizeram cobertura, porque são minas a céu aberto. Fizeram coberturas vegetais com plantio de árvores, com florestamento, e resolveu o problema daquele espaço que ficava ainda com todos os resíduos decorrentes disso, e foi resolvido dessa forma. Isso eu acho saídas inteligentes que você pode também aplicar na exploração das matérias-primas para fertilizar. O que não pode o Brasil é ficar dependente de uma matéria-prima fundamental. E hoje também nós temos um problema quando o câmbio está elevado, aumentar os custos de produção, porque nós importamos não só o fertilizante, nós importamos também grande parte dos produtos químicos, dos químicos que são usados na lavoura, os pesticidas, os inseticidas, os fungicidas e também essa dependência dos produtos químicos na composição desses derivados que são usados na agricultura, que precisam também de uma nacionalização mais intensa para poder atender sem que o câmbio venha dar um baque grande
aumentando muito os custos da produção da lavoura. Além de romper as questões como licenciamento ambiental, aprovar as leis que vão permitir o Brasil fazer essa exploração desses elementos que compõem os insumos, a gente tem paralelamente os bioinsumos. Então tem gente no meu estado, por exemplo, em Goiás, lá em Mineiros, gente fazendo pó de rocha, a própria Embrapa está envolvida nisso. Há uma comissão que está tratando dessas questões no Congresso Nacional, mas desse ponto do bioinsumo, do biocombustível, que também a gente vai sempre debate aqui no AgroMais, como é que a senhora vê esse, vamos dizer assim, o papel dos bio dentro dessa questão do rural? É a saída, Valteno, é a saída, porque ela é boa para o ambiente, é boa para uma agricultura cada vez mais saudável. Acho que nós enfrentamos, eu do Rio Grande do Sul, enfrentamos na elaboração da lei da biossegurança, eu acompanhei isso de perto, acompanhei também como legisladora o Código Florestal nos anos 2011, 2012, foi um dos momentos maiores. A legislação ambiental, o Código Florestal brasileiro é moderníssimo. O embate, dois grandes relatores, Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana, foi criticado, claro, não há uma lei perfeita, nós temos que fazer a lei possível e a lei que seja benéfica e prática, não você ficar sonhando e fazer uma lei inexequível. Então, houve um grande debate, foi assim, uma grande discussão, e eu acho que nós cometemos o equívoco de misturar, por exemplo, células-tronco com a questão relacionada à transgenia dos produtos vegetais. Então, não eram coisas separadas. Então, mas, de qualquer maneira, acho que a lei da biossegurança veio também para mostrar que o caminho eu diria, da bioenergia, dos bioinseticidas, toda essa diversidade de produção para tornar cada vez mais a agricultura brasileira uma agricultura sustentável. A palavra sustentabilidade tem que ser levada a sério. Gostei até de uma entrevista do ministro Carlos Fávaro falando sobre que isso está na agenda. Então, a sustentabilidade. E a maior parte dos agricultores brasileiros, dos grandes, médios e pequenos, dos cooperativados, dos individuais, dos integrados, olhando essa parte, porque eles sabem que o prejuízo será para eles quando ele for impedido por uma legislação ou uma barreira comercial de um concorrente nosso do exterior disser que nosso produto está contaminado. Nós já tivemos esses problemas. Eu vou chamar um pequeno intervalo e eu volto conversando aqui com Ana Amélia Lemos, jornalista especializada em questões do agro, foi senadora da República, e nós vamos falar das pautas que estão lá no Senado e que interessam ao agronegócio brasileiro. É só um instantinho, a gente volta. Olá, estamos de volta aqui no Questão de Ordem. Eu estou aqui com Ana Amélia Lemos, jornalista, uma querida amiga do agronegócio, foi senadora da República, e eu vou tratar agora da questão do Senado. A Câmara fez muito bem seu papel na última legislatura, aprovou aí um punhado de coisas, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, aprovou a nova lei dos pesticidas, mas está tudo parado lá no Senado. A casa que a senhora conhece bem. Por que não anda lá? Você precisa, toda matéria que tem algum grau de conflito de interesses, e a maioria delas tem, é preciso muita habilidade, mas muito conhecimento. Nós temos que parar de fazer amadorismo com áreas muito sensíveis, que é como, por exemplo, a agricultura. Nós estamos tratando de alimento, que vai para a mesa do brasileiro e do comprador dos nossos produtos. Então, nós temos que nos preocupar mais com o consumidor aqui dentro desse país, de mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos que ter essa preocupação, esse cuidado com o consumidor brasileiro e, evidentemente, com o nosso importador. E também dentro dessa ótica, o legislador precisa estar sintonizado com o avanço tecnológico, evitar toda, eu diria, discriminação ou o preconceito, a ideologização dessas matérias que têm que ser tratadas com olhar na ciência, Valteno, na ciência. Então, não há como você desviar o foco dessas questões, dessas matérias relacionadas a prever se o Código Florestal está sendo mesmo aplicado, como é que está, como os estados estão instrumentalizados para cada estado, porque nós estamos um país federativo e com responsabilidades dos estados, dos municípios nesse processo. Então, acho que o debate precisa o Senado avançar. O Senado está com muitas pautas importantes.
é uma nova composição, entende, mais conservadora, vamos dizer assim, do ponto de vista ideológico, mas a ideologia não pode prevalecer numa questão que é técnica. Precisa ver o olhar técnico para as urgências e necessidades que nós temos. Vamos focar nesses dois que eu levantei, por exemplo, na questão do licenciamento ambiental. Por que a gente ainda depende de todo um arcabouço jurídico, de procura? Você começa a fazer uma obra, ela para. A gente está lá vendo, por exemplo, a Ferrogrão, no Mato Grosso, não consegue chegar. O produtor tem que andar 3.000 quilômetros, fazer todo. O nosso custo de produção aumenta, o custo do Brasil, porque a obra passa em 0,5% do Parque Nacional ou da Floresta do Jamanchim. Vamos falar do licenciamento ambiental. A senhora viveu isso lá, no Código Florestal. Já não tinha uma lei, já não tem uma lei para isso? Mas não tem a compensação? O problema é que você faz a lei, mas você precisa da regulamentação da lei. Enquanto ela não estiver regulamentada, e às vezes a competência é federal, outras vezes é estadual e até municipal. Então, essa situação federativa também é, às vezes, um complicador. Posso falar que o Rio Grande do Sul avançou enormemente ao atualizar a sua legislação ambiental de maneira inteligente e responsável do ponto de vista da preservação da sustentabilidade. E isso permitiu um desafogo de processos que estavam encalhados há anos lá, aguardando a definição do licenciamento. Isso é um atraso. Impede. Então, não demore para dar uma resposta ao empreendedor que quer fazer um projeto importante com impacto na economia, com mais emprego, com mais renda para a comunidade. Então, você tem que dar resposta rápida. Porque senão a insegurança toma conta. Esse tema está no Supremo há 1 ano e meio. Imagina, há 1 ano e meio. E uma safra se faz, às vezes, em 5 meses. Como é que você vai esperar 1 ano e meio para isso? Eu acho que o Fávaro está muito simpático a isso, e o atual governo, o governo que assumiu, parece que se mostrou simpático a essa questão da Ferrogrão. São 800 quilômetros ligando Sinop até o porto de Miritituba, no Pará. E o estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil, talvez o maior região do mundo. E a rede de rios que nós temos, Valteno, o país não ter ainda uma exploração fluvial adequada, sustentável, respeitando o meio ambiente. Quer dizer, veja o Mississippi nos Estados Unidos, ou vai dizer que os americanos não preservam os seus afluentes, os seus rios, tendo lá um transporte fluvial elogiado no mundo inteiro. Então, é a logística que nós temos, quanto tudo vai por rodovia. É um custo muito sério, as rodovias cada vez mais acidentes, maior número de veículos transitando. Eu andei pela 364 há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, aqui em Cuiabá, até uma região mais ao norte, Lucas do Rio Verde. Fui a Lucas do Rio Verde. Eu fiquei impressionada. A BR tinha uns... É 156. 364. Não, essa que passa onde vai na margem da Ferrogrão, lá é 156. Sim, mas eu andei nessa época, nessa. E aí o desnível do asfalto ao acostamento era de meio metro. Meio metro, um caminhão. Eu passei por lá numa época de pior é que continua. Sinop e Sorriso. Olha, eu estive lá vendo uma safrinha de milho. Eu fiquei no ano passado, em abril, eu estive lá. Eu fiquei, Valteno, não sei se você mandou por ver uma lavoura de milho ali naquela região de Sorriso. O milho, a safrinha ficou maior que a safra principal. E, no entanto, são 100 quilômetros entre Sorriso e Sinop. E não tem estrada. Uma estrada que não é duplicada, não tem acostamento. Não é duplicada. E é uma área plana, não é como o Sul, que está cheio de se acontece um acidente ali... É uma coisa triste. Demora 8, 9 horas até desobstruir a rodovia. Enquanto a ferrovia poderia ajudar muito nisso. Mas a senhora falou uma coisa interessante, a senhora falou, é preciso que o parlamentar, o legislador, tenha uma mente... A palavra é difícil, mas sem que a ideologia fique lá atrapalhando. A gente falou aqui da questão ambiental, a senhora disse que seu estado desenvolveu melhor esse tema, mas a questão do pesticida, que antes era agrotóxico, virou agora o pesticida, ele é um tema que é muito mal recebido pela comunidade, porque falta uma informação clara, como se o produtor gostasse de usar e fosse barato. Não, olha aqui, Valteno, é só de pensar. Uma grande marca internacional de defensivo agrícola, que é o nome certo, vai comprometer a sua imagem produzindo veneno? Eu vou usar os termos que costumam usar. Estão produzindo veneno. Tá?
Então, é evidente que organoflorado, isso tem que banir e tal. Mas você tem hoje uma preocupação das grandes corporações ligadas a essa questão com a biodiversidade. E buscando exatamente aquilo que falávamos antes, produtos que tenham um componente da própria natureza. E a natureza tem milhares de questões relacionadas à biodiversidade para aproveitar esses elementos naturais para produzir um produto natural com pouco impacto sobre a contaminação da lavoura. Então, eu vi isso, produtos de origem biológica para produzir os defensivos e reduzindo a quantia de químicos para ter uma agricultura mais saudável. Então, eu penso que o espaço é na tecnologia e menos na ideologia. E também na rapidez com que isso se faz, porque, por exemplo, eu tive no seu estado há um tempo, fazendo reportagens sobre fruticultura, entrevistei um produtor de pêssego, que usava no combate às doenças ali das moscas e tudo mais, um produto que não era certificado para a cultura do pêssego. Então o produtor acaba involuntariamente cometendo irregularidades, porque como ele não tem, demora 10 anos para se aprovar no Ministério de Ciência e Tecnologia, toda essa questão. Qual é a saída que ele tem? Ou ele faz, ou ele usa um que não é próprio e ele é identificado pela Anvisa, pelos órgãos, tem um resíduo ali, mas não significa que... Quem é o responsável por isso? É o legislador que não apurou de fazer uma lei mais adequada, mais realista, e também os próprios órgãos que são os executores disso, ou na fiscalização, ou na avaliação, ou na orientação. A nossa legislação ela é mais punitiva do que didática para o produtor. Então... E aí entram as organizações não governamentais e que detonam o resto. Não, o Brasil é o país que mais usa venenos, nosso produto está contaminado, e isso acaba gerando... É uma falácia isso. E acaba gerando vamos dizer assim, obstáculos, barreiras para a gente poder fazer negócios. Claro, exatamente. Mas por que as pessoas, por que é? Porque as pessoas dizem meia verdade. Em primeiro lugar, que o Brasil tem que ser o maior, porque ele é o maior território agrícola do mundo. E está tendo um aumento de produtividade com menor área plantada, com tecnologia, primeiro. Segundo, nós somos um país tropical. Nós não somos a Europa, que tem uma safra por ano. Qual é o que a Europa mais consome lá? São fungicidas, por conta da excessiva umidade dos produtos, então ela precisa carregar. Então, compara o uso de fungicida na Europa com o uso de fungicida no Brasil. Nós temos mais pesticidas e herbicidas, que são mais consumidos aqui, porque somos um clima tropical. Só que isso não é dito. Aí os inimigos, né, do agricultor, tem que ser a agricultura orgânica. Tem que ter agricultura orgânica, tem que ter agricultura empresarial. Como é que você vai fazer agricultura orgânica em grande escala? Não há condição de fazer isso, Volteno. Então é preciso uma convivência pacífica entre todos os setores. Um produto orgânico é mais caro do que o produto convencional. O Brasil já conseguiu separar os territórios para a soja transgênica e a soja convencional. Os compradores exigem, a certificação é feita. Então você tem grupos aqui em Goiás, no seu estado, que eu fui visitar, fiquei impressionada com o trabalho. São exportadores, esses grupos, de ração para o salmão da Noruega. São exportadores de lecitina de soja para as grandes indústrias de chocolates da Suíça, Volteno. Eu vi isso. Eu fiquei impressionada e muito feliz como brasileira de ver isso. Isso não é mostrado. Isso não é mostrado. A Noruega, quando o presidente Temer esteve lá, eu acho que a primeira-ministra disse umas bobagens que eu vou dizer. Eu digo, se eu fosse presidente, eu teria, com licença, ter encerrado a visita, né? Mas, claro, foi muito educado, o presidente Temer é educado. Então, era de ter dito, o salmão norueguês é alimentado de criatórios, é alimentado com ração produzida em Goiás, Volteno. Pois é. Nós estamos chegando ao final, eu quero perguntar à senhora o seguinte. A senhora é comunicadora, teve experiência de legisladora, sempre lembrada como gestora, né? Toda vez acontece, sempre lembrada como gestora, mas a senhora deve gerir sua própria propriedade, mas a senhora entende muito bem e eu queria a sua opinião sobre... Tem gente que fala que houve um desmonte, outros dizem que é uma reformulação necessária, de qualquer forma, o Ministério da Agricultura é hoje Ministério da Pesca, Ministério da Agricultura Familiar e da Alimentação Saudável. Como a senhora viu essas mudanças? Eu me lembro do Mangabeira Unger, até para citar, porque é um homem amigo do Ciro Gomes. Mangabeira Unger dizia que
é um erro você dividir a agricultura familiar de agricultura. Tudo é uma agricultura, toda ela é igual. Então, eu acho que o Ministério da Agricultura precisaria estar no Conselho Monetário Nacional. Definição de preços agrícolas, tem a ver com inflação, com tudo. Então, devia ser hoje a menina dos olhos do governo, o Ministério da Agricultura. Devia e deve ser. Toda a nossa superávit comercial, tudo está na agricultura. Claro que temos que caminhar por uma industrialização, por um processo de valorização da indústria nacional. No setor da medicina, dos equipamentos médicos, nós importamos, pagamos, desoneramos a importação de equipamentos médicos, tá, de baixa qualidade. Nós temos aqui, a pandemia mostrou isso. Então, por que não incentivar o setor da indústria de produtos médicos, hospitalares e odontológicos? A área da agricultura devia ser a menina dos olhos do governo, de todos os governos, independente de ideologia, e tirar esse estigma de que a agricultura prejudica o meio ambiente, que usa veneno para combater os problemas sanitários, fitossanitários, que é a questão de herbicidas, como estávamos falando agora. Então, é preciso ter uma visão, eu diria, equilibrada, racional, inteligente, tecnológica. E mais, o agricultor precisa fazer uma boa comunicação da sua atividade. O agricultor cuida mais da porteira para dentro do que da porteira para fora. E a comunicação, por isso o papel do Agro Mais, de todos os veículos que estão olhando esse setor, deve continuar e deve ser valorizado pelo agricultor, buscado pelo agricultor como um canal de comunicação. A mensagem dele, agricultor, ou do pecuarista, para o mercado consumidor. Porque a área urbana não entende muito o que está acontecendo do outro lado da porteira. Então, Balteno, muito obrigado e parabéns pelo que o Agro Mais está fazendo em favor da agricultura brasileira. Senadora, a gente sempre fala, senadora, muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Mais. E eu também agradeço a você que acompanhou de casa, Ana Amélia Lemos, jornalista, preocupada em uma pessoa que ama o agronegócio, ama a produção brasileira. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa. Até lá!